Pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa série de videoaulas aqui sobre lógica de programação e algoritmos. Bom, a gente falou sobre variáveis, sobre constantes, falamos sobre tipos de dados, falamos sobre comentários, como adicionar comentários no código, e a gente vai falar agora sobre operadores, comandos, fluxo de execução e legibilidade. Legibilidade sempre vai ficar em aberto, porque é um tópico que a gente vai citando aos poucos. Bom, nos comandos aqui, a gente tem entrada de dados e saída de dados. E também temos o processamento de dados, que é a gente vai informar um dado, vai processar a informação, vai processar esse dado e vai sair no final uma informação desse dado. Então, por natureza, sempre vai ter esse tipo de ciclo. Pode ter situações que vai ter apenas entrada e saída. Exemplo, eu quero mostrar meu nome. Eu quero perguntar o nome e mostrar o nome. É uma entrada e uma saída. Não teve processamento porque não teve cálculo, não teve nada do tipo. Mas, grande maioria do tempo, sempre vai ter a entrada, processamento e a saída de dados. Então, dessa maneira, trazendo para a nossa realidade, o Facebook, quando você vai entrar, você coloca o seu e-mail e sua senha, legal? Então, é uma entrada de dados. Na hora que você aperta para acessar o Facebook, tem um processamento que vai pesquisar, vai verificar se sua conta existe, tudo isso aí. E no final, ele vai ter uma saída de dados. Essa saída pode ser com sucesso, mostra seu perfil, ou com erro, mostra um alerta com uma mensagem falando que sua senha está errada, algo do tipo. Legal? Vamos trazer isso para a nossa realidade agora e colocar na prática? Vou pegar aqui o nosso exemplo, que a gente estava executando na última videoaula, e vou colocar aqui agora, eu quero fazer a leitura, né? Eu quero ler a informação do meu usuário. Então, para ler, eu escrevo leia. Leia, número 1. Leia, número 2. Simples, né? É leitura. Eu quero ler o que o meu usuário vai informar no meu sistema. E se eu executar aqui agora, aqui, ó, abriu o campo para me digitar 12 e eu apertar Enter e vou colocar aqui 23. Viu que finalizou o programa? Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui um pouquinho o cenário. E eu quero que mostre uma mensagem para o meu usuário, né? Eu quero que fale para o meu usuário o que é o número 1 e o que é o número 2. Então, para ter essa saída de dados, eu coloco aqui escreva. Escreva. Então, o que o escreva faz? Ele vai escrever na tela do usuário alguma mensagem que eu quero colocar. Então, por exemplo, informe o primeiro número. E eu vou mudar aqui segundo número. Então, toda vez que eu quero mostrar alguma coisa para o meu usuário, para ele alertar, para ele fazer uma leitura, tipo assim, eu quero que exiba uma mensagem de boas-vindas, ou eu quero que escreva alguma coisa, eu vou colocar a opção escreva. E leia é quando o usuário vai informar o dado. Então, a gente tem aqui, ó, para ficar mais didático, saída de dado, que entrada de dado. Vou colocar aqui, saída de dado e entrada de dado. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está saindo, está mostrando uma mensagem e logo em seguida a gente vai fazer uma entrada. A gente está fazendo o usuário digitar uma informação. Saída, pergunta o segundo número e logo em seguida leia o segundo número. Legal? Deu para entender essa parte? Vamos fazer um teste aqui agora para ver como vai ficar? Vou dar um play. Informa o primeiro número. Então, vou colocar o primeiro número aqui, 23. Informa o segundo número. Vou colocar aqui, 24. E acabou porque a gente não fez a terceira parte, que é o processamento. Eu quero somar esses dois números para a gente ter uma situação, né? Para a gente ver como vai ser o resultado. Então, vou fazer aqui o seguinte. Lembra que a gente criou uma variável chamada resultado aqui? Vou criar aqui resultado. E eu quero receber agora a soma do número 1 com o número 2. Vamos fazer um teste aqui? Então, coloca aqui número 1 mais número 2. Então, o que o meu usuário digitar aqui em cima aqui, eu vou somar. Eu vou fazer um processamento de dados. E eu ainda não fiz ainda a saída, né? A saída que é o resultado final. Processamento de dados. Isso aí eu vou deixar por último. Vamos executar o primeiro aqui. Executei. Esse alerta aqui apenas apareceu aqui, vou explicar também já ele, porque a gente tem dois números inteiros e no caso de uma soma, o resultado vai ser um número inteiro. Lembra que eu comentei lá eu acho que foi no primeiro vídeo, que na minha situação, caso eu fosse ficar apenas na soma, se eu fosse apenas somar alguma coisa, eu poderia colocar o resultado como inteiro.
Mas, se caso eu quisesse fazer uma divisão futuramente, a divisão sempre pode ter, né, não é toda vez, mas pode ter uma situação que possa ter o número fracionado. Então, para não ter um erro no nosso código, eu já declarei ele como real. Então, ele aparece esse alerta aqui apenas dizendo que na hora que a gente for fazer a soma, ele vai converter o número que vai dar o resultado para real. Então, vai ficar um número fracionado. Por exemplo, se eu somar 1 mais 1, vai ficar 2, certo? Número inteiro. Porém, como eu declarei real aqui, vai ficar 2.0. Tranquilo? Então, eu vou informar aqui o primeiro número, 12, e o segundo número, 23. Acabou o programa, por quê? Ele processou, mas cadê a resposta? A gente não fez isso, né? Vamos fazer aqui agora. Eu quero mostrar esse resultado. Então, vou colocar aqui, ó, escreva o resultado é, vou colocar igual, e vou colocar aqui escreva de novo, que eu vou mostrar o resultado. O que eu estou fazendo? Estou escrevendo uma linha, o resultado é, e a segunda linha eu vou colocar agora o meu cálculo, né? Vamos fazer aqui para executar para ver como vai ficar. Bom, informa o primeiro número, 12. Segundo número, 23. O resultado é 35. Bacana? Legal? Uma coisa que vocês perceberam que não sei, mas viram que o número ficou colado com o número digitado? A palavra número ficou colado com o número de fato? Vamos fazer uma coisa mais bonitinha, uma coisa mais funcional? Todo programa, quase toda a linguagem que eu trabalhei, para você colocar uma quebra de linha na escrita, você escreveu um texto e quer colocar uma quebra de linha, você usa barra invertida N. Isso aqui é padrão, isso aqui é meio que padrão das linguagens de programação. Então, vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo também. E na segunda vez que eu for executar agora, vai ficar dessa maneira. Informa o primeiro número, viu que já ficou uma quebra aqui? O meu campo para digitar ficou abaixo. Então, vou colocar aqui agora 12. Vou colocar aqui o segundo número, 23. E, por final, o resultado é 35. Legal? Então, quer dizer, a gente agora já viu, vou até colocar o comentário aqui de novo, saída de dado. Saída de dado. Então, a gente já viu os comandos de entrada e saída e também de processamento de dados. Então, a gente tem entrada, processamento e saída. Pode ter situações que vamos ter apenas entrada e saída, mas grande parte, maioria do tempo, sempre vai ter esse tipo de processamento, vai ter um processo correndo em segundo plano para dar o nosso resultado. Beleza? Deu para entender? Caso ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí que a gente vai trocando ideia e a gente vai conversando e vamos tirando as dúvidas. Vou parar por aqui, vou seguir a próxima aula para falar sobre os operadores. Então já posso riscar da nossa lista aqui esse carinha aqui, comandos. Beleza, pessoal? Até a próxima.